Olá, alunos do 7º ano, professora Rosivana, professora de Ciências, e a nossa aula de hoje é sobre a composição química do ar. O ar é uma mistura de gases que formam a atmosfera do planeta Terra. Essa mistura de gases, ela compõe a nossa atmosfera. E ela é formada por diversos gases que nós vamos estar conhecendo, do decorrer da nossa aula de hoje. Composição aproximada dos gases presentes no ar. Nós temos uma composição onde a maior parte desse ar é formado pelo gás nitrogênio, 78%, 21% de gás oxigênio, 0,03% de gás carbônico e 0,91% são os gases nobres ou raros que compõem a nossa atmosfera. Então, essa é a composição dos diversos gases, os gases mais intensos, mais importantes para a atmosfera do nosso planeta são esses: nitrogênio, oxigênio, gases nobres, gás carbônico. Nós vamos estar conhecendo algumas características deles no decorrer da nossa aula. Você percebeu que no gráfico anterior restam 0,06% para completar a composição aproximada do ar. Esse restante ele é composto basicamente por vapor de água, outros gases, poeira e micro-organismos. Vejamos características e principais utilidades dos gases que compõem o ar. Nitrogênio é o gás encontrado em maior quantidade no ar, 78%. Algumas plantas e bactérias conseguem aproveitá-lo no próprio ar. Os seres vivos, incluindo o homem, precisam do nitrogênio. Na alimentação, adquirem na forma de proteína. As principais fontes de proteínas são carnes, ovos, leites e derivados. O oxigênio, segundo gás mais abundante em nossa atmosfera, 21%. Indispensável à sobrevivência dos homens e de muitos seres vivos, pois é utilizado na respiração. É importante na respiração humana, apresenta uma utilidade essencial para o homem, pois é um gás comburente, ou seja, capaz de manter aceso o fogo. E o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, é formado por uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Os seres vivos são as principais fontes desse gás na Terra. O gás carbônico é durante a respiração que alguns seres vivos liberam esse gás, no processo de produção de energia. E o gás carbônico é indispensável para o processo de fotossíntese realizado pelas plantas na produção de seu alimento. Um esquema resumido da fotossíntese, o gás carbônico mais a água, com a presença da luz solar e uma substância chamada de clorofila presente na folha das plantas, reagem, um processo chamado de reação química, e produzem a glicose, que é o alimento da planta, a água e oxigênio, que é liberado para a atmosfera e utilizado na respiração da maioria dos seres vivos do nosso planeta e na própria respiração da planta. Então, na fotossíntese, as plantas utilizam gás carbônico, água, luz do sol e uma substância chamada clorofila, que já existe dentro delas, para produzir um tipo de açúcar chamado glicose. A glicose é o principal alimento das plantas e, por fim, liberam oxigênio para a atmosfera. Então, vocês observam que ocorre uma dependência entre os animais e os vegetais, porque nós eliminamos para a atmosfera o gás carbônico através da nossa respiração. A gente elimina porque é um gás tóxico, nossas células não necessitam dele, elas produzem e nós eliminamos para a atmosfera. E as plantas utilizam o gás carbônico para a produção do gás oxigênio e para a produção do seu próprio
do seu próprio alimento, ocorrendo, né, um ciclo dessas substâncias na natureza. O gás carbônico é um gás tóxico para o ser humano, por isso precisa ser eliminado. As plantas são indispensáveis na renovação do ar que respiramos, pois captam durante a fotossíntese o gás carbônico e produzem o gás oxigênio. O gás carbônico é utilizado pelo homem na fabricação de refrigerantes e de extintores de incêndio. O gás carbônico em excesso, causado pela liberação dos escapamentos de carros, caminhões e chaminés de fábricas, pode levar à poluição do ar, que provoca doenças e danos à qualidade de vida na Terra. Os gases nobres são chamados de nobres porque existe a menor quantidade na atmosfera e porque não se misturam com outras substâncias. Os principais gases nobres são o hélio, radônio, argônio, xenônio e criptônio. Os gases nobres são utilizados pelo homem em diversas atividades. Exemplo, o argônio e xenônio e o criptônio são usados na fabricação de lâmpadas de vários tipos. E aqui nós temos, né, uma revisãozinha para a gente estar entendendo melhor e ver se a gente entendeu um pouco a composição do ar. Qual gás que existe em maior quantidade no ar? Foi a primeira coisa que eu falei no início do slide. Oxigênio, hélio, nitrogênio ou gás carbônico? Gás nitrogênio, cerca de 78% do ar atmosférico, e ele é de extrema importância para todos os seres vivos, pois ele participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o metabolismo, para o desenvolvimento de diversas estruturas presentes no organismo dos seres vivos. De todos os organismos vivos, apenas alguns micro-organismos conseguem captar do ar o gás nitrogênio. Apenas as bactérias, que nós chamamos de bactérias que vivem nas raízes de algumas plantas, chamadas de plantas leguminosas, como o feijão, por exemplo, que conseguem captar esse gás do ar. E aí, essa substância nitrogênio, ela é transformada no organismo das plantas e é repassada pela cadeia alimentar aos demais seres vivos do nosso planeta. Então, ele é um gás que está em maior quantidade, é dos essenciais, né, para o desenvolvimento do organismo dos seres vivos. Mais uma revisãozinha. O oxigênio é importante em nosso organismo porque permite que o nitrogênio seja fixado, permite que seja retirada a energia dos alimentos, permite o aproveitamento da água ou permite que o gás carbônico seja eliminado. Então, o oxigênio é importante para o nosso organismo porque letra A, B, C ou D. Letra B, ele permite que seja retirada a energia dos alimentos, né? E essa energia dos alimentos, né, que nós tiramos no processo chamado de respiração celular, produz um gás chamado de gás carbônico que nós eliminamos para a atmosfera. Então, o oxigênio nós utilizamos na respiração, né, de todos os seres vivos e é necessário também para que ocorra a combustão, né? Então, calcula-se que o atmosférico seja composto de aproximadamente 25% desse gás, né, em que todos os seres vivos usam na sua respiração para produzir energia. A energia que nós realizamos todas as nossas atividades diárias, ela vem de um processo chamado de respiração celular que ocorre nas nossas células e esse processo ele utiliza juntamente com os alimentos que nós ingerimos o gás oxigênio e aí libera o gás carbônico para... Continuando, terceira questão. Relacione os gases nobres com algumas de suas utilidades para o homem. Aí nós vamos fazer, né, vamos relacionar a função dos gases com
a sua utilização. Então, vamos lá. Radônio é utilizado na fabricação de lâmpadas. Gás carbônico é utilizado na fabricação de refrigerantes. Hélio é utilizado para encher balões. E o argônio é utilizado na fabricação de lâmpadas. Quarta questão. O consumo de carnes e ovos, leites e derivados permite ao nosso organismo receber um elemento muito importante que existe em enorme quantidade no ar, mas que nós não conseguimos absorver através da respiração. Esse elemento é o oxigênio, gás carbônico, nitrogênio ou vapor de água. É o gás nitrogênio, cerca de 78% do ar é composto de gás nitrogênio. Espero que vocês tenham entendido, compreendido o nosso assunto sobre a composição do ar e até a próxima aula.